Bom dia, senhores. Espero que estejam bem. Eu resolvi, já que o último vídeo foi de certa forma popular e eu estou novamente passeando por Londres, gravar um outro vídeo. E hoje eu queria discutir essa tolice, que é dita com frequência, que a religião e a ciência são incompatíveis, são inimigas, que a religião é um obstáculo na frente da ciência. Existe essa ilusão de que a vasta maioria dos cientistas são indivíduos ateus, que ser ateu é sinônimo de inteligência, de ter superado as superstições da religião, ser um indivíduo puramente lógico, seguidor da ciência, etc. E o que eu quero argumentar brevemente com o teu passeio é que a verdade é exatamente o contrário. O ateísmo é que é incompatível com a boa ciência. Então, por que eu digo isso? Espera aí que tem um dinossauro aqui, rapidão. Olha lá o dinossauro. Quem precisa de Jurassic Park? Você precisa só ir em um laguinho, em uma cidade britânica, e você verá aí o Jurassic Park na sua frente, E o cachorro ali, que está evoluindo para baleia. Se ele continuar nadando ali com a boca aberta, de acordo com Darwin, se tiver uma população desses cachorros aí, pode ser que eles evoluam para uma baleia, Tá lá no Origem das Espécies, No caso era um urso ao invés de cachorro. Então, meu argumento é o seguinte, que o ateísmo ele é contrário à boa ciência. E que a ideia de que a religião cristã é contrária à ciência, ela é estúpida. Ela é mentirosa, ela contradiz a história e o bom senso. Então, para começar essa narrativa, basta você voltar no passado, porque essa turma cientificista, eles detestam a história e gostam de reescrever a história. E por que eu digo isso? Porque a ciência moderna, ela surgiu na Europa cristã. Os ditos pais da ciência, sejam eles o quê? Descartes, Newton, Galileu. Esses indivíduos, eles eram cristãos, ainda que muitos fossem meio esotéricos, tivessem umas ideias estranhas, tivessem caído até em heresias, eram ainda indivíduos religiosos. Inclusive Newton, por exemplo, publicou mais livros sobre teologia do que ele publicou sobre física. E nos próprios escritos de Newton sobre física, ele discute abertamente Deus. Ele está tentando entender a relação entre o Deus, Criador e o universo. Isso é escrito abertamente. Então, essa separação completa de religião, essa expulsão de Deus da academia, isso é algo relativamente recente, com, obviamente, interesses nefastos. Esse positivismo ali, que passa a ser predominante ali depois da Revolução Francesa. Mas mesmo na época de Darwin, se lê Origem das Espécies, tem 200 argumentos teológicos ali, Por que Deus teria feito assim? Hoje em dia, a palavra Deus ela não pode aparecer num artigo científico jamais, Então, a ciência dita moderna, ela surge em um contexto cristão, em uma Europa cristã. E mais importante, ela surge nos centros acadêmicos, nas universidades. E quem inventou as universidades? Quem construiu as universidades? Foi a Igreja Católica. Oxford, Cambridge, Bolonha, Universidade de Paris. Eram universidades católicas que estimulavam a pesquisa e a ciência. O próprio Galileu, ele foi que dizem, a Igreja Católica foi contrária a Galileu, trancou o homem. A Igreja Católica que financiou a pesquisa de Galileu. Foi pela Igreja que ele deu as aulas, A Igreja sempre defendeu a ciência. E aí que mora o ponto principal. A história, ela desprova essa incompatibilidade entre a ciência e o cristianismo, mostra que, ao contrário, é o cristianismo que promoveu a ciência. A ciência moderna ela não nasceu lá na China, nem no Oriente Médio, ela nasceu
na Europa. Mas o principal é exatamente a visão do mundo, a cosmovisão cristã. Ela convida a ciência. A ciência em um universo ateu não faria sentido. Por quê? Porque no cristianismo, nós acreditamos que Deus é o criador de todas as coisas. E Deus, ele é a causa primeira, a causa final, ele é puro intelecto, ele é bom, infinitamente bom. E a ordem, portanto, permeia a criação. E o acaso, ele é aquilo que ele pressupõe a ordem. Então, a inteligibilidade do universo, o fato de que ele é ordenado, isso corresponde muito bem a um criador que é ele mesmo uma causa inteligente. Então, se você acredita em Deus, você acredita que o universo foi feito para a maior glória dele, mas também para o nosso deleite, para que nós podemos dar glória a Deus, então seria mais do que natural que você esperasse que esse universo ele fosse ordenado, que ele fosse belo. Então, a ciência, ela faz sentido. Então, mesmo os medievais, ainda que muitos deles estivessem mais preocupados com a vida contemplativa, né, com o estudo da filosofia, que é uma ciência, né, uma ciência mais nobre do que a dita ciência moderna, né, os princípios do empiricismo estão ali. Você tem, por exemplo, Bacon, né, você tem os princípios lá dos estudos do ímpeto, né, que não deixam de ser ali o preâmbulo ali das ideias de Newton, de inércia, dentre outras coisas, né? E os monges, eles tinham, né, grandes bibliotecas. Quando houveram as invasões bárbaras na Europa, e a Europa basicamente foi dominada pelos bárbaros, o conhecimento foi preservado pelos monges, né, nos monastérios. Eles copiavam os livros, guardavam, né, e preservaram esse conhecimento dos ataques bárbaros. Então você tem aí mais uma influência católica no conhecimento, né? Tanto que foi um dos grandes males do protestantismo foi exatamente destruir os monastérios. Aqui na Inglaterra, Henrique VIII mandou destruir os monastérios e eles eram basicamente o centro dessas pequenas cidades, né? Então você tem esse aspecto. E os religiosos, obviamente, acreditando que Deus é a causa ordenadora de todo o universo, eles buscavam conhecer este mesmo universo. E mais ainda, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma alma intelectiva, uma alma que é capaz de abstrair os universais e agir de forma racional, obviamente. Então o conhecimento ele é possível, essa inteligibilidade do universo, ela pode ser compreendida por uma alma, um indivíduo, né, uma alma intelectiva. Agora, em um universo ateu, todos esses pilares eles caem por terra, né? Primeiramente, cai-se a confiança na razão humana, porque nós somos um produto de processos cegos. O que construiu o seu cérebro, supostamente, o seu corpo, foram as mutações, né, que são ao acaso. Ah, mas a seleção natural não é ao acaso. Não interessa. A seleção natural ela não cria nada, ela elimina. Tá? Então, o poder criativo da seleção, da evolução, são as mutações que são ao acaso. E a seleção natural está pouco se ferrando para a verdade. Eu já falei isso várias vezes. Você ser capaz de concluir se algo é verdadeiro ou não, isso não diz respeito, não está sob seleção em um ambiente em que o que importa é sobreviver e passar descendentes para frente. Tá? Então você acreditar que processos cegos, não inteligentes, são capazes de gerar uma inteligência capaz de conhecer a verdade, né, de arbitrar com vontade e inteligência, é algo bizarro, né? Eu diria metafisicamente impossível. Mas é isso que as pessoas acreditam. Tá? Inclusive alguns
pesquisadores e algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, na própria universidade, ateus, né, que pensavam um pouco mais sobre seu ateísmo, chegaram a essa conclusão, que a ciência ela é uma brincadeira, porque é impossível, em um contexto evolucionista, chegar à conclusão se a minha sentença ela é verdadeira ou não, se a minha ciência ela está próxima de uma verdade ou não, porque a verdade ela não existe propriamente dita. E nós não somos capazes de conhecê-la. Então, mora aí esse problema. E o segundo problema é, se o universo também é fruto dessas mesmas causas cegas, né, você não esperaria que ele fosse ordenado. A ordem seria quase que um jackpot, né? Uma sorte. É por isso que diversos ateus, eles propõem exatamente que o nosso universo ele é só mais um entre infinitos outros. Porque reconhecendo a improbabilidade de um universo tendo surgido apenas uma única vez, ter saído já bonitinho, ordenado, com as constantes que tem, permitindo a vida. Se você mudar, né, tem aqueles argumentos lá do fine tuning, né, do ajuste fino, se você trocar uma constante, mesmo que ligeiramente, né, o universo inteiro se colapsaria. Né? Então, um universo com essas propriedades, né, de inteligibilidade, de ordem, você acreditar que isso aí foi por puro acaso, precisa de muita fé, cara. Né? Então alguns vão postular que esse universo é só um entre infinitos universos, né, em um multiverso. Dos outros universos, a vasta maioria deles seria desordenado. E nós tivemos a sorte de estar exatamente naquele universo em que o Deus acaso permitiu aí que ele fosse ordenado. Né?